Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui, tá? Do nosso mini podcast, certo? E é o seguinte, a gente tá na saga aí de ler todos os livros do Napoleão Hill, né? E eu venho dizer aqui pra vocês que esse será o último livro, certo? Esse será o último livro, que é o livro Quem Pensa Enriquece, tá? Eu deixei ele por último. Por quê, David? Porque pra mim ele é o mais especial, né? Ele é o mais impactante, eu acho que até os números mesmo falam. Se eu não me engano, ele é o livro mais vendido do Napoleão Hill até hoje. Tá? E esse será o último livro dessa série aí, será o fim da série, né? Teve um início lá, acho que a gente começou com A Ciência do Sucesso e estamos terminando agora, acho que o 8º livro, esse daqui que eu vou falar pra vocês, ou é o 7º, certo? Que é Quem Pensa Enriquece. Todos os livros em português. Lógico, o Napoleão Hill tem outros livros, porém, certo? Não tem traduzido, beleza? Aí você pode falar assim, David, mas tem as 16 leis do sucesso, tem outras coisas. Cara, todos esses livros aí são como se fosse um afiliado dos principais, que foi o que eu falei aqui pra você, tá? Então, exemplo, as 16 leis do sucesso é como se fosse uma filial, é outra versão do manuscrito original, que eu gravei aqui pra vocês lá no início. E todos os outros são assim, sabe? Algum outro leitor, certo? Que leu o manuscrito oficial e fez uma versão, certo? Com histórias diferentes, mas passa o mesmo conceito. Beleza? Então por isso que quando você for pesquisar aí sobre Napoleão Hill, vai ter diversos livros, certo? Mas os originais mesmo, né? Escrito por Napoleão Hill, né? São poucos, são acho que 8 que tem aí no Brasil, beleza? Se eu não estiver errado. Mas aí é o seguinte, pelo que eu vi, pelo que eu analisei, esse daqui é o último, certo? Do Napoleão Hill. Quem Pensa Enriquece, certo? Que eu vou falar aqui pra vocês. Se tiver um novo livro aí do Napoleão Hill com escritas totalmente diferentes de todos que eu já li aqui, desses 7 que eu já li, lógico que eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Enfim, vamos lá. O livro de hoje é Quem Pensa Enriquece, tá? Ó, em 1908, nos Estados Unidos, um jovem repórter de uma revista de negócios chamado Napoleão Hill conseguiu uma entrevista que ia mudar a sua vida, né? Que essa entrevista era com Andrew Carnegie, beleza? Então, foi quando Andrew Carnegie pediu lá pra ele seguir essa jornada, seguir esse desafio de estudar todos os grandes milionários, né? E aí, depois disso, né, o Napoleão Hill começou a estudar todos os grandes milionários, né, multimilionários da época, e ele teve como missão essa crença na mente, né, de, cara, eu preciso analisar e estudar profundamente mais de os maiores líderes, né, empreendedores e inventores de todos os tempos. Aí ele começou a estudar, estudou várias figuras como Henry Ford. Ah, David, quem foi Henry Ford? Henry Ford foi o dono da Ford, tá? Era um dos caras que o Napoleão Hill diz que se ele vivesse até hoje, ele ia ser economicamente um dos caras mais top do mundo, beleza? Outros caras como Thomas Edison. Quem foi Thomas Edison, David? Thomas Edison foi o cara que inventou a lâmpada, né? O cara que inventou a luz, na verdade é a lâmpada, né? Ele inventou a lâmpada, inventou o fone de ouvido, enfim, e várias outras invenções que agregou muito na sociedade e agrega até hoje. Aí teve outros como JP Morgan, teve como o próprio Andrew Carnegie, né, que era o magnata do aço na época, o Andrew Carnegie, e vários outros aí da história. Ele estudou mais de 500 caras como esse cara aí muito bem sucedido, beleza? E depois de 20 anos de pesquisa, Napoleão Hill revelou o grande segredo e a fórmula do sucesso dessas pessoas em seu livro clássico Quem Pensa Enriquece, tá? Que é baseado na sua extensa pesquisa, né? Muito top, que se tornou o livro Quem Pensa Enriquece, beleza? David, beleza, já sei. Agora me fala como que ele escreveu o livro, me passa um mapa. Eu não entendi muito bem se você já leu, né? Se você não leu, eu vou te explicar agora com muita clareza. O livro, ele é organizado, certo? Em 13 passos, tá? Esses passos são: o primeiro é desejo, o segundo é fé e confiança, o terceiro é autossugestão, o quarto é conhecimento especializado, o quinto é imaginação, tá? O sexto é planejamento organizado, o sétimo é decisão, o oitavo é persistência, tá? O nono é o poder da mente mestra, tá? Que é o mastermind, pode ser também. O 10º é o mistério da transmutação do sexo, tá? O 11º é o subconsciente, o 12º é o cérebro e o último é o sexto sentido, tá? O livro, ele é dividido ele é organizado dessa maneira, certo? Que é os 13 passos. Como assim, David? Ele estudou lá mais de 500 multimilionários da época e ele viu que todos esses multimilionários e multibilionários, né? Eles tinham esses 13 passos em comum, beleza? E aí foi que ele juntou esses 13 passos que todos tinham, tá? E decidiu fazer o Quem Pensa Enriquece, né? Explicando um pouco mais sobre todos esses passos. Então vamos lá, o primeiro aí. O primeiro passo, né? Que é o desejo. Cara, ele fala assim. Eu tirei só alguns insights curtos, tá? Mas se você quiser se aprofundar mais, lógico que você precisa ler o livro, né? Mas ó, o primeiro passo
é o desejo. Ele fala que o desejo, né, um forte desejo bem definido move uma ideia e dá força a um propósito, tá? Especifique o que você quer alcançar e o que está disposto a dar em troca. Então, tipo assim, quando ele fala do desejo, ele até diz, né, nesse tópico do desejo, que mais pra frente, quando chegar lá no subconsciente, você vai entender que o subconsciente tem tudo a ver com o desejo, que tudo se conecta. Ele explica isso lá dentro do livro. Então, o Napoleão Hill, ele diz que não dá pra você chegar em lugar nenhum, tá, sem antes ter um desejo. E nada também pode parar um ser humano que tenha um forte desejo sobre algo. Então, cara, se você tem um forte desejo aí, né, um desejo bem definido, tipo, cara, eu quero, sei lá, eu quero comprar uma Ferrari, um exemplo, né? Se você fala, eu quero comprar uma Ferrari, não tem nada que te pare. Se você todos os dias ficar vendo vídeo de Ferrari, se você ficar alimentando esse desejo, não há nada que te pare, não há nada que te impeça de conseguir a Ferrari, beleza? Passo número 2, fé e confiança, tá? O Napoleão Hill diz que a fé é indispensável para o sucesso. Acredite no poder dos seus pensamentos e repita para si mesmo seus objetivos, tá? Então, sem a fé e a confiança, o Napoleão Hill afirma que é impossível você chegar no seu desejo, beleza? Passo 3, esse aqui é um passo que eu gosto bastante, que é o que, David? O passo 3 é autossugestão, tá? Então ele fala assim, controle, treine e utilize o poder do subconsciente, tá? Visualize os resultados e sinta a felicidade desde a concepção da sua ideia. O que ele fala aqui, tá? Que a nossa mente, certo? A nossa subconsciente, vai até explicar mais pra frente, ela é moldada, certo? Aos nossos pensamentos. Então, tipo assim, ó, cara, se você, um exemplo, tá vendo o seu Instagram, certo? Você fica vendo o seu Instagram, e aí você vê alguma coisa ali, aquela coisa vai te gerar pensamentos, tá? Só de te gerar pensamentos, já te gerou sugestões. Então, o que o Napoleão Hill ele quis dizer aqui nesse tópico de autossugestões? Para você usar ao seu favor, cara. Então, tipo assim, ao invés de você ficar vendo notícia ruim, ao invés de você ficar vendo fofoca, briga, isso tudo vai te gerar pensamentos. E nós, para você que não sabe, nós seres humanos somos resultados daquilo que a gente pensa, certo? Aí o Napoleão Hill fala aqui o quê? De você utilizar a autossugestão. O que é a autossugestão, David? Você usar a sua mente ao seu favor, cara. Então, tipo assim, se você quer ter uma Ferrari, você vai ficar vendo, um exemplo, fofoca, você vai ficar vendo notícia ruim, você vai ficar vendo reportagem, tudo isso vai te gerar pensamento que vai te deixar mais longe da Ferrari. Então, use a sua mente, o seu subconsciente ao seu favor. Veja mais vídeos de Ferrari, veja vídeos de pessoas que tem Ferrari, veja como elas se comportam, fique alimentando a sua mente com esses pensamentos. Isso é você ter a autossugestão da sua mente, beleza? Isso é você estar no controle da sua mente, beleza? Então você está dando autossugestão, você está jogando com a sua mente ao seu favor. Muito top, né? Aí aqui ó, tem passo número 4, conhecimento especializado. Aqui ele fala o quê? O conhecimento geral não gera riquezas, mas o conhecimento especializado sim. Torne-se um especialista apaixonado pelo aprendizado, tá? Então, tipo assim, muita gente, né? Isso aqui ele fala até, ele conta uma história ele fala, geralmente quem não tem conhecimento especializado são motoristas de Uber, né? O que eles fazem? Eles não são um especialista e apaixonado pelo aprendizado, né? Geralmente, os motoristas de Uber, eles já são aqueles caras que sabem tudo, né? Então você senta ali com ele, cara, o cara já sabe tudo. O cara fala, não, eu sei fazer isso, não sei o que, mas enfim, o resultado fala por ele mesmo. Então Napoleão Hill diz que você tem que ser um cara apaixonado pelo aprendizado, cara, não um especialista. Então não fale, eu sou profissional em administrar empresas. Cara, nunca fale isso, porque quando você fala isso, você fecha sua mente para ter novos aprendizados, beleza? Muito top aí, esse passo número 4, né? Passo número 5, tá? Imaginação. Aí ele fala assim, a imaginação molda os planos e transforma desejos em ação, tá? Use sua experiência e conhecimento para criar ideias e planos, beleza? A imaginação, cara, é uma das coisas mais top que existe, assim, que o ser humano tem, beleza? E o Napoleão Hill sempre repetiu em todas as obras dele que tudo que a mente, certo? Tudo que a mente pode conceber, ela pode realizar. Então, tipo assim, cara, tudo que você pode imaginar, cara, tudo que você imagina, você pode conseguir, beleza? Tem até uma frase também do Bob Proctor, né? Não sei se vocês já ouviram falar. O Bob Proctor, ele fala assim, cara, escassez é nada mais e nada menos que pobreza de imaginação. Então, quando a sua imaginação está pobre, você é uma pessoa escassa. Isso daí já diz tudo, beleza? Então, escassez é pobreza de imaginação. Bob Proctor fala muito isso. Reflitam muito sobre isso, cara, isso é muito poderoso. Quando vocês aprenderem que a imaginação é uma das coisas mais poderosas que a gente tem, certo? E que a imaginação molda os planos e transforma desejos em ação, cara, já era. Você meio que consegue qualquer coisa que você quiser. Aí agora, ó, passo número 6, planejamento organizado. Isso daqui é uma das coisas mais importantes, tá? Ó,
Alice a outras pessoas e organize seus planos, tá? A liderança é essencial e deve ser exercida com coragem, justiça e firmeza, beleza? Então, planejamento organizado, como assim, David? Me fala melhor. Cara, não adianta nada você ter um desejo, você tem a imaginação, você tem você tem a autossugestão, né? Você já entendeu tudo, porém você não tem um planejamento organizado, que no caso seria um plano de ação, cara. Você precisa ter ali um planejamento organizado para você chegar na Ferrari. Então você fala assim, cara, para eu chegar na Ferrari, eu não posso, um exemplo, né? Eu nunca vi ninguém que fez faculdade ali sobre algo que na sociedade é médio, certo? E ter uma Ferrari. Geralmente os caras que tem uma Ferrari, no máximo ali é um doutor que tem uma clínica, ou seja, você vai ver que todo mundo que tem uma Ferrari tem algo em comum, que é o quê? Geralmente eles empreendem, né? Mesmo quando eles têm um diploma, eles empreendem. Então, cara, se você não souber analisar isso, se você não souber colocar no papel o que você precisa fazer para chegar na Ferrari, você não vai chegar, porque você não tem um planejamento organizado, você não tem um plano de ação. Beleza? Então é muito importante que, além de você entender sobre a mente, de você entender sobre autossugestão, imaginação, você tenha um plano bem definido, organizado. Beleza? Vamos lá, passo número 7, decisão. Cara, tomar decisões rápidas e firmes é vital, tá? Evite a procrastinação e mantenha seus pensamentos focados, tá? Isso daqui é uma das coisas mais importantes que o Napoleão Hill falou, porque ele falou que todos, no livro, né? Se você ler, você vai entender. Ele fala que todos os caras bem-sucedidos, esses caras, eles tinham uma habilidade. Qual era a habilidade, David? A habilidade de tomar decisões rápidas. Então, tipo assim, o cara tava ali na pressão, cara. Na pressão, todo mundo pressionando e tal. E esses caras, eles sobressaíam porque ele tomava decisões rápidas, beleza? E decisões não só rápidas, né? Firmes e vital. Então, um cara que toma decisões rápidas, ele tá pronto ali sempre para o confronto, cara. E o confronto é uma das coisas que mais te faz crescer, tá? Então, o que aconteceu muito com a nossa sociedade, né? Por terem colocado tanto medo na gente, né, de várias coisas, a gente perdeu essa capacidade, assim, nós seres humanos, de tomar decisões rápidas, cara. Então, tipo assim, a gente não toma decisão rápida, fica procrastinando pra tomar uma decisão, e aí o que acaba acontecendo? A gente acaba se distanciando cada vez mais do sucesso, beleza? Então, cara, toma logo uma decisão, já erra logo, se você errar, aprende, se der certo, cara, já era, você já conseguiu chegar onde você quiser, e a vida é assim, não tem problema nenhum você errar. E esses caras, eles são bem sucedidos por conta disso. Eles tomaram muitas decisões que foram erradas, cresceram rápido, erraram rápido, aprenderam rápido e cresceram rápido, tá? Então, traga isso pra sua vida, esse princípio pra sua vida de tomar decisões rápidas sobre as coisas. Não fica pensando muito, não fica com medo, só toma e pronto, cara. Muito top, né? Aí agora vamos pro passo número 8 aqui, tá? Ele fala sobre a persistência. Ó, a persistência é uma das chaves mais importantes para o sucesso. Cultive seguindo um propósito definido e um plano de ação, tá? O que ele fala aqui, né? Ele fala que, vamos lá, vamos puxar um pouco aqui pro fracasso, né? Vamos supor que você começou em algo e tá dando tudo errado. Cara, uma das coisas que o Napoleão Hill sempre fala, tá? É que todo fracasso tem uma semente de benefício. Então, toda coisa ruim que você passa, beleza? Sempre vai ter uma sementezinha ali de benefício que, se você entender, ver aquela semente, né? Que você só vai acontecer isso se você não estiver reclamando, se você não estiver murmurando, se você estiver se divertindo, certo? Cara, aquela sementezinha ali pode mudar totalmente sua vida para outro rumo que você nem imaginava, tá? Então, quando acontecer alguma coisa com você, ao invés de você ficar pensando em desistir, tenha persistência e saiba que todo fracasso tem uma semente de benefício. Então, todo fracasso tem um lado bom. Todo fracasso vai ter uma nova oportunidade de você seguir um novo caminho, tá? Que vai te levar para lugares que você nem imagina, né? Lugares bons. Muito top aí, né? Então, tenha persistência, tá? E sempre tenha a mentalidade positiva. Beleza? Agora a gente vai aqui pro passo 9, né, que o Napoleão Hill fala no livro. Ó, o poder da mente mestra, tá? Trabalhe em harmonia com outras pessoas para transformar desejo em sucesso. O poder vem do conhecimento organizado, inteligentemente direcionado, tá? O que o Napoleão Hill aqui ele quis falar? O poder da mente mestra, tá? Eu até já falei pra vocês aí várias vezes nesses nossos episódios aí, que é o quê? Cara, a lei do mastermind, né? Qual é a lei do mastermind, David? É quando tem duas ou mais mentes focadas em um só objetivo, certo? É criado uma nova mente, uma supermente, né? Uma mastermente, literalmente. Então, é criado uma mente mestra. David, explica melhor. Vamos lá, vamos trazer aqui pra nossa vida, né? Vamos supor que você tem um casamento, beleza? Você tá no casamento com a sua esposa. Se vocês dois estão focados em um só objetivo, aí se forma uma mente mestra.
se forma uma mastermind, tá? Vocês dois juntos em um só objetivo, cara, vocês vão decolar, vocês vão chegar, não dá nem pra dizer onde. Mesma coisa acontece nas empresas. Se você na sua empresa tá junto com seus colaboradores ali, junto com seus sócios, focado em um só objetivo, cara, sua empresa vai decolar. Isso também para um time, tá? Um time de futebol ou sei lá, qualquer esporte. Se todo time tá focado em um só objetivo ali, todos estão na mesma harmonia, certo? Cara, vocês vão vencer, vocês podem ser o pior time, mas se vocês estão focados, vocês estão com desejo, cara, não tem ninguém que bata esse time, beleza? Então, tipo assim, uma das coisas que o Napoleão Hill mais fala é o poder do Mastermind. Isso daqui muda a sua vida, isso daqui muda a sua empresa, isso daqui muda seu casamento, muda seu time, certo? Isso aqui muda literalmente todas as áreas da sua vida, beleza? Então, saiba que se você está no casamento e não tem harmonia, vai dar errado. Na empresa, a mesma coisa. Então, é muito importante você entender esse poder aqui, certo? O poder da mente mestra, que no caso é o poder do Mastermind. Então, se você não tem harmonia aí com seu time ou qualquer pessoa, saiba que você já está errado e precisa organizar isso, beleza? E quando você organizar e concentrar, né, seu time em uma só direção, vocês vão ver que vocês vão decolar como nunca. Quem fez essa lei aqui, certo? Quem fez não, né? Quem apresentou, né, ao Napoleão Hill foi o Henry Ford. O Henry Ford foi o dono da Ford. Quando ele queria criar o motor V6, ele queria criar o motor V6, que era 6 cilindros, e naquela época era impossível. Todo mundo falou assim, não, é impossível fazer isso. Enfim, ele juntou os colaboradores deles e colocou todos para trabalhar apenas nesse motor V6. Ele falou, cara, vai ter que sair. Ou seja, um objetivo bem definido, tinha um plano de ação. O Henry Ford falou, ó, vamos fazer assim, 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 tá? E deixou todo mundo focado. Os caras iam pra empresa e largavam só pensando em fazer um motor V6, cara. Aí foi que a Ford decolou, beleza? Depois de 6 meses, se eu não me engano, eu acho que 1 ano, eles conseguiram. Pra você entender, todo mundo focado em um só objetivo, é impossível dar errado, tá? Muito top, né? Agora aqui a gente vai para o passo número 10. O mistério da transmutação do sexo, tá? Aqui ele fala o quê? O desejo sexual pode ser transformado em uma poderosa força criativa. Use esse desejo como um combustível para desenvolver capacidades extraordinárias. Então vamos lá. Vamos trazer aqui para nossa vida, né? Como a gente vive. Que é o quê? Cara, o desejo do sexo, hoje, é um dos mais fortes. A emoção do sexo, né? A emoção do sexo, cara, tipo assim, cara, é perigosa, pode destruir ou pode te levar a um lugar muito alto assim, que tipo, você nem faz ideia de que você poderia chegar lá. Mas o segredo aqui está justamente em você canalizar energia, tá? Então vamos lá, o que ele quis falar aqui, né? Cara, quando você aprender a pegar essa energia, esse desejo do sexo e colocar nos seus objetivos, cara, nada pode te parar. Você fica um cara imbatível assim, tipo, cheio de vontade, tipo, cara, você se torna um super-herói, um Superman, literalmente, tá? Porque esse desejo é um dos mais poderosos. O segredo aqui tá justamente em canalizar. Então, toda vez que você, né, sentir o desejo do sexo, se você souber canalizar e colocar nos seus objetivos, já era, cara. Esse é o segredo de você fazer aí a transmutação do sexo, né, que o Napoleão Hill fala. Muito top, né? Passo número 11, o subconsciente. Aqui se encaixa bastante lá com o primeiro, né, que é desejo. Ele fala assim, ó, alimente seu subconsciente com pensamentos positivos. Ele pode ser um poderoso aliado no caminho para o sucesso, tá? Então, cara, eu até aconselho a vocês a entender um pouco mais como funciona o subconsciente. Por que eu vou falar isso aqui pra vocês? Cara, é impossível você controlar um cara que entende como o cérebro dele funciona. Então, tipo assim, quando você entender a máquina que você tem aí dentro da sua cabeça, não é, tipo, qualquer coisa ou, sei lá, qualquer besteira. Quando você entender que é uma máquina, que é um computador, certo? Que tem várias áreas que tem uma forma de funcionar, já era, cara. Você decola. Por que, David, você está me falando isso? Cara, se você entender como o subconsciente funciona, se você entender como o seu córtex pré-frontal funciona, certo? Se você entender como o seu córtex visual funciona, isso tudo é dentro do seu cérebro, tá? Da sua mente. Se você entender, você consegue você consegue fazer com que ele trabalhe ao seu favor, cara. A favor do que você quer na vida. Então, tipo assim, um exemplo, se você quer ganhar mais grana, quando você entender o subconsciente, tá? Você vai fazer com que o seu subconsciente, você vai fazer com que seus córtex, né, eles trabalhem a favor de você. Então você se torna um cara imbatível, cara. Sabe? Tipo assim, não tem como bater esse cara. Então, um exemplo, você quer alimentar, que é como o Napoleão fala aqui, alimente seu subconsciente com pensamentos positivos. Aí provavelmente você tá perguntando assim, beleza, David, mas como que eu alimento? Cara, sabe por que você não sabe? Porque você não conhece a máquina que você tem dentro da sua cabeça, beleza? Se você conhecesse, você já saberia como alimentar seu subconsciente só com pensamentos positivos.
tá? Muito top, né? Aí você fala, beleza, David, mas você alimenta seu subconsciente com pensamentos positivos, o que você faz? Eu sim, porque eu entendi como funciona o meu cérebro. Vou falar só uma coisa muito da hora pra vocês, tá? Esse é um desafio pra vocês fazerem, muito top. Abre agora seu Instagram, você vai abrir seu Instagram, e aí você vai lá na barrinha de explorar, você vai clicar no explorar. Quando você clicar lá, você já vai ver um monte de coisa ali, certo? Que está dentro do seu cérebro, cara. David, como assim? Não entendi muito bem. Cara, o seu explorar tem tudo a ver com as coisas que você pensa. Por quê? O Instagram, ele funciona como um algoritmo, beleza? E ele vai juntando ali, coletando dados. Então, se você, um exemplo, passar mais de 20 segundos assistindo um conteúdo sobre fofoca, o Instagram ele já entende que você curte aquele conteúdo. E por isso vai aparecer lá no explorar. Vou dar um exemplo pra vocês. No meu explorar mesmo, no meu explorar só aparece avião, aparece helicóptero, aparece carros, né? Aparece o que mais? Aparece coisa relacionada à educação financeira, a coisas motivacionais. No meu explorar só aparece isso. Por quê? Minha mente está cheia disso, tá? E como eu te falei lá no início, lembra? Você é a consequência dos seus pensamentos. Então se você abrir seu explorar agora, o explorar é um bom medidor. Se você abrir seu explorar agora, aparecer fofoca, qualquer coisa, saiba que identifica já que você tá indo por algum caminho errado, você tá curtindo um conteúdo errado, tudo isso porque você não entende o seu subconsciente. Porque se você entendesse, tá, você nem estaria mais nesse nicho, cara, você não estaria nem mais vendo essas coisas. Quando eu entendi, eu mudei todo o meu algoritmo. Mudei assim, no sentido de não quis mais ver fofoca. Um exemplo, para você manter sempre pensamentos positivos, né, não basta fazer só uma coisa, você tem que fazer uma série de coisas. Eu mesmo, cara, hoje eu passo tipo 30 minutos no Instagram no máximo, tá? A maioria das coisas que eu vou fazer na minha vida, eu não uso o celular. Então, quando eu vou fazer atividade física, eu não uso o celular. Quando eu vou, sei lá, descansar, eu não uso o celular. Antes de dormir, eu não uso o celular. Quando eu acordo, eu não pego já no celular, tá? Então, isso tudo aí me ajuda a não ver coisas negativas e não alimentar o meu subconsciente com coisas negativas, tá? Ou com informações que eu não quero essas informações, beleza? Então, muito top, né? Aqui foi um breve resumo, assim, do subconsciente, mas é muito mais, tá? Aí vem também os ambientes que você frequenta. Então, se você tá num ambiente, cara, onde as pessoas só falam de fofoca, sei lá, coisas ruins, você tá alimentando já o seu subconsciente com isso. E nunca se esqueça, você é o resultado dos seus pensamentos, tá? Quando você alimenta o seu subconsciente, né, isso gera pensamentos, e vai gerar pensamentos, e você vai ser o resultado daqueles pensamentos. Ponto. Muito top aí, né, essa do subconsciente. Passo número 12, o cérebro, tá? Ó, nosso cérebro funciona como um aparelho de rádio, tá? Emitindo e recebendo vibrações de pensamentos. Sintonize-o na frequência correta com as emoções e pensamentos positivos. Cara, o que ele quis falar aqui do nosso cérebro, tá? Todos nós, seres humanos, a gente, como ele falou, funciona como um aparelho de rádio. Como assim, David? Por frequências. Todo lugar que você for vai ter uma frequência. Então vamos lá. Você quer ter uma Ferrari. Cara, você tem que regular o seu rádio, que no caso é o seu cérebro, para a frequência de um cara que tem a Ferrari. Qual é a frequência de um cara que tem a Ferrari? O cara acorda cedo, o cara é muito produtivo, o cara não fica vendo reportagem. Tudo isso é uma frequência. O cara tá numa frequência. O cara tem uma família, o cara respeita a família dele, o cara é generoso. Então tudo isso regula a frequência desses caras. E se você for ver, cara, a maior prova. Quem tem Ferrari só anda com quem tem Ferrari. Quem não tem Ferrari só anda com quem não tem Ferrari. Por quê, David? É frequências, cara. A gente funciona, nosso cérebro funciona em frequência. Então, tipo assim, você nunca vai ver um cara, tipo, quebrado andando, quebrado que eu digo assim, com a mente escassa, tá? Não tô falando sobre questão financeira. Um cara preguiçoso, um cara procrastinador, que, cara, enfim, não tá pensando muito mais no prazer imediato do que a longo prazo. Você nunca vai ver esse cara andando com um cara que tem uma Ferrari. Por quê? A frequência é totalmente diferente, cara. Então, quando você entender que o nosso cérebro funciona assim, você vai entender que você precisa mudar para alcançar o seu objetivo, beleza? Muito top, né? E agora o passo número 3 aqui, o último, né? É o sexto sentido. O sexto sentido, ou intuição, é a comunicação da inteligência infinita, que você pode chamar de Deus, tá? Use-o para identificar e aproveitar oportunidades e evitar perigos, tá? Então, o que ele quis falar aqui, cara? O que Deus colocou no seu coração, o que essa inteligência infinita colocou no seu coração, você tem que saber ouvir ela, tá? E isso é algo totalmente pessoal, assim, que cada pessoa, tanto eu quanto você que está me ouvindo aí, cada pessoa, a gente veio aqui para fazer alguma coisa, beleza? A gente veio aqui por algum propósito. Você pode até achar, eu não tenho um propósito, Se você acha isso, cara, isso quer dizer que você tá com a mente muito escassa. Você não viu nem um pouco ainda, você nem explorou ainda. Se você pensa assim, também não é algo que você fale, por que eu tô pensando assim, né? Eu sou um derrota. Não, cara, isso é normal. Foi o sistema que criou várias coisas, várias armadilhas pra você cair justamente nesses pensamentos de achar que você não é especial, certo? Porque se a gente entender o nosso poder, o nosso valor aqui na Terra, que é maior do que qualquer coisa, tá?
Olha, ouçam isso. A gente é maior do que qualquer coisa que exista, tá? Se a gente entender isso, cara, o mundo seria totalmente diferente, tá? De verdade, teria muito mais gente próspera, teria menos pessoas, né? Aquele 2% ali. Vocês sabiam que 2% das pessoas do mundo inteiro são esses 2% que domina os outros 98%? Então, cara, imagina se todo mundo entendesse seu valor. Esses 2% não ia ser mais 2%, né? Ia ter mais por cento aí, tá? Ia ter ser tipo, sei lá, 40%, né, das pessoas que dominam o mundo. Mas esses 2%, né, das pessoas que dominam o mundo, eles querem justamente isso. Eles querem que você não saiba o seu valor. E eles sabem disso, tá? Então, é isso que eu quero falar aqui pra você, cara. Não se sinta assim que você não é especial, até porque, cara, vou dar a maior prova aqui pra vocês. A gente tende a achar que a gente nunca vai conseguir uma Ferrari, que a gente nunca vai conseguir, sei lá, uma McLaren, né? Geralmente, a maioria das pessoas são assim, tá? A gente vê distante demais e o maior erro é você ver uma Ferrari, uma McLaren, qualquer coisa dessa, acima de você. Você acha que essas coisas estão acima de você. Mas quando você entender que essas coisas são fichinha para o que você tem, que é a vida, cara, já era, pô. Você vai alcançar todas essas coisas aí, tá? Por que, David, você fala isso? Quer que eu te prove agora o porquê que você é mais especial que todas essas coisas aí? Se chegasse uma pessoa agora e falasse assim, ó, eu pago 50 milhões por alguns órgãos seus. Porém, logicamente, você iria ter que dar alguns órgãos e não iria viver. Você aceitaria? Provavelmente você não aceitaria. Até porque não tem nem sentido. O cara ia te pagar 50 milhões, ia pegar alguns órgãos e você ia morrer. Então, com 50 milhões, você consegue comprar quantas Ferrari? Sei lá, você consegue comprar 25 Ferrari de 2 milhões de reais? Sim, mas e aí, você sem a vida? Essa é a maior prova que sua vida, cara, você é maior do que todas as coisas, tá? E na Bíblia, né, sem papo de religiosidade, mas papo de um livro histórico, certo? Deus fala lá que a gente veio para dominar sobre as águas, sobre a terra e sobre os céus, tá? Então, saiba que você é muito especial, tá? Ouça esse seu sexto sentido, que é o que você sabe que... É o que você sabe, que é o que você quer, né? É o que você quer. Só você sente isso, cara. Então, siga isso, ouça esse seu lado, tá? E vai em busca do que você quer e pronto, cara. Tira esses filtros de medo, filtros de que as pessoas colocaram em você, tá? Que nem é você de verdade. Muitas pessoas nem são elas de verdade, só são que outras pessoas disseram que elas eram, tá? Então, quando você descobrir isso, quando você chegar nesse entendimento, sua vida muda totalmente. Beleza? E é isso. Agora que você conhece os 13 passos aí para atingir o sucesso e criar riquezas, né? É hora de colocar em prática a ciência do sucesso de Napoleão Hill. Então, deixa aí, certo? Um comentário aqui abaixo desse episódio. Fala se você curtiu, certo? Essa saga aí, lendo todos os livros do Napoleão Hill, beleza? E uma coisa muito importante que eu tenho pra falar antes de acabar cara, não adianta de nada você reter todos esses conhecimentos aqui e não começar a colocar em prática. Não vai adiantar nada, tá? O próprio Napoleão Hill, ele diz que não adianta nada você ter vários conhecimentos se não tiver um fim para esse conhecimento. Então, se você não usa esses conhecimentos para melhorar de vida, para abençoar outras pessoas, para abençoar você mesmo, sua família, não adianta de nada, tá? Vai ser só conhecimento acumulado. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado aí por assistir, né? Na verdade, por ouvir, né? Mais um episódio aqui, beleza? Tamo junto. Até o próximo episódio. Eu vou fazer outra série, eu acho, tá? Se vocês quiserem, me segue lá no Instagram, tá? Me pergunta lá sobre... David, faz um resumo sobre tal livro, sei lá, algo do tipo. E no próximo episódio eu vou vir com um livro, vou abordar aí os livros mais top aí, os mais, né, vamos se dizer, os livros mais lidos, certo? Até agora. Vamos abordar aí, eu vou tentar trazer alguns insights diferentes pra vocês, algumas visões diferentes, tá? Pra que a gente vá aprendendo aí um com o outro, beleza? Então é isso, esse foi mais um episódio, muito obrigado por ouvir, até a próxima e fui, tá? Fui!